11 lições sobre a virtude. Comentário ao segundo livro da Ética de Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino. Tradução e apresentação, Tiago Tondinelli, editora Eclésia, canal Le Conde. 11ª lição. Última lição. Os modos de aquisição da virtude. A finalidade da doutrina da virtude, crítica ao modelo estoico da vida virtuosa e regra universal e particular da virtude. Após o filósofo ter definido a virtude, nesta lição ele trata de como podemos adquiri-la, partindo do já afirmado no texto. A finalidade da doutrina da virtude não é propriamente o conhecimento da verdade, mas a maneira como devemos agir para sermos bons. O modo de agir eticamente, isto é, conforme a reta razão, é exposto pelo Estagirita a partir de 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto é sobre a dificuldade do homem de ser virtuoso, e o segundo ponto é como ele deve agir para alcançar tão árduo objetivo. A dificuldade de agir com virtude é explicada por 2 considerações que praticamente resumem tudo o que foi mostrado nas outras lições. Primeiro, ele repete o que foi dito sobre a definição da virtude moral, isto é, que ela é o justo meio, sendo este conceito fundamental para o entendimento dos vícios e da virtude, seus extremos. Como mostrado na lição anterior, a virtude é tomada como justo meio, não apenas quanto à coisa referida, mas quanto aos autores, isto é, nós, homens. É por isso que o justo meio corresponde à nossa própria mediana, direcionando-os pelo modo como devemos agir. O justo meio trata sempre de 2 males, sendo que um deles corresponde ao excesso, enquanto o outro, à falta. Além disso, mostramos o porquê da virtude ser o justo meio. Ela é a perscrutadora das nossas vias, pois procura auxiliar-nos a escolher o caminho justo em nossas paixões e ações. Aristóteles inicialmente conclui ser muito difícil tornarmos-nos virtuosos, ou melhor, devotos da honestidade, porque nos é notório que a escolha do justo meio é dura, enquanto o desvio, o regozijo nos vícios e prazeres, é bem fácil. Tomemos um primeiro exemplo mais rigoroso. Salvo para um sábio na arte da geometria, estabelecer o centro de um círculo não é tarefa fácil. No entanto, pontuar uma parte desta forma geométrica, sem rigor científico algum, e dizendo que o ponto escolhido é o seu centro, é tarefa muito fácil, rápida e simples, possível de ser executada por qualquer pessoa. Este exemplo se replica no estudo das virtudes e dos vícios, pois estes são concretizados espontaneamente por todas as pessoas, independentemente de conhecerem regras e princípios. Mas aquelas só se concretizam em face das suas regras especiais. Assim, o vício da ira é espontâneo, feito por um homem sem preocupação com regras. A ira é uma paixão simples e rápida, fácil de se concretizar. Todo homem espontaneamente pode ficar irado. Mas o ato de dar dinheiro e de consumi-lo conforme a virtude depende da presença dos seguintes elementos pertencentes à regra da liberalidade. 1. O sujeito, alguém que dá o dinheiro. 2. O objeto dado. 3. O valor, quanto é preciso dar. 4. A boa disposição em dar o dinheiro. E 5. A relação de doação. Somente diante destes 5 elementos podemos compreender corretamente o que significa uma boa doação de dinheiro, isto é, uma doação conforme a virtude. Dar dinheiro conforme a virtude não é tarefa tão fácil, e esta dificuldade faz com que a doação virtuosa seja rara. Quando ocorre, deve ser louvada, e o seu executor tem de receber todos os adjetivos atribuíveis a quem doa conforme as regras da razão.
Em seguida, Aristóteles mostra-nos os modos para alcançarmos o que nos torna virtuosos. Ele propõe 2 estudos sobre este tema. Primeiro, ensina-nos como podemos alcançar o justo meio. E segundo, impõe-nos os atos pelos quais diretamente alcançamos tal objetivo. Passemos a estudar o modo de alcançarmos o justo meio. Inicialmente, Aristóteles nos mostra o motivo de ser muito difícil alcançarmos o justo meio e tornarmos-nos virtuosos. Um homem virtuoso, perscrutador do justo meio, corresponde ao que verdadeiramente o persegue, procurando sempre evitar os excessos e extremos, os vícios que se opõem à virtude. Por exemplo, o virtuoso deseja alcançar o justo meio referente à coragem. Para isso, principalmente se esforça em afastar-se da covardia, não se preocupando em às vezes exagerar, tornando-se audacioso, porque, como visto acima, pior é ser covarde do que audacioso. Neste ponto, Aristóteles nos lembra da lenda de Ulisses e da feiticeira Circe, o poeta e os marinheiros. Circe avisa os marinheiros de Ulisses para evitarem o quanto possível os mares perigosos, com suas ondas gigantescas que afundam as naus e fumaças nebulosas, impedindo a observação das águas. Por isso o poeta escreveu: além da fumaça e das ondas, deves resguardar a nau. Em seguida completou: devem resguardar a nau, escapando da neblina e das ondas. Em suma, o poeta diz aos marinheiros para enfrentarem os desafios com cuidado, pois só venceriam os perigos da jornada com muita audácia. Aristóteles explica o uso deste exemplo mítico porque, entre os vícios extremos, se escolhermos o mais contrário à virtude, cairemos em um pecado maior. Ora, um pecado mais semelhante à virtude é menos condenável do que seu oposto. Por isso, se os marinheiros não enfrentassem os mares por covardia, cometeriam um pecado maior do que a audácia em se arriscar nas ondas e na neblina obscura. Portanto, é óbvio ser muito mais difícil apropriar-se do justo meio da virtude do que escolher os vícios. O homem deve estar preparado para enfrentar os maiores perigos que lhe apareçam, entendendo-os não como penalidades, mas como situações em que impedirá a sua audácia, vício menos contrário à virtude do que a covardia em não enfrentar tais desafios. Os homens devem passar por uma boa educação, um treinamento para enfrentar os grandes desafios. Por exemplo, não obstante os marinheiros contarem que os desafios são comuns em toda viagem marítima, se após sua primeira viagem um jovem marinheiro não tiver enfrentado qualquer perigo, não adquirindo experiência suficiente para uma segunda empreitada, ele terá de assumir os mínimos desafios possíveis em sua segunda viagem, preterindo os grandes perigos do mar. O mesmo vale para os homens incipientes e despreparados. Eles devem evitar todos os vícios que se oponham radicalmente às suas virtudes, porque podem mais facilmente cair no pecado. Aristóteles passa a desvendar o segundo ponto, isto é, o modo como devemos proceder para agir com virtude. Para ele, devemos analisar as nossas ações a partir de nosso ponto de vista, ou seja, em conformidade com as nossas circunstâncias. Quem desejar se tornar virtuoso deve dar mais atenção para as ações orientadas pelo seu apetite, pois inclinamo-nos mais naturalmente aos fins apetecíveis, e menos a vários princípios da razão. Contudo, cada pessoa é particularmente inclinada por seus apetites, pois várias pessoas são naturalmente inclinadas para diversos fins. Como podemos saber qual é o fim conveniente para sermos virtuosos? É necessário que reconheçamos nossos fins adequados, isto é, o fim para o qual somos mais naturalmente inclinados e por meio do qual sentimos prazer e curamo-nos da tristeza.
Descobrir esta finalidade adequada significa clarear exatamente o objeto conveniente à nossa própria natureza. Se alguém, executando um ato ou agindo conforme uma paixão, sentir um grande prazer, ele já possui um indício de algo que lhe parece ser seu fim natural. Entretanto, tal indício pode ser enganoso. Não somos virtuosos por agir conforme o objeto que mais nos traga prazer, porque, muitas vezes, quem veementemente age segundo o prazer, inclinando-se naturalmente para ele, pode ir além dos limites do justo meio, caindo nos vícios. É preciso que procedamos de modo contrário aos vícios, pois apenas por esta via é que encontramos a virtude. Em suma, devemos agir segundo o que nos causa prazer, mas não evitando todos os esforços para nos afastarmos do pecado para o qual também somos naturalmente propensos. Somente depois desta difícil empreitada é que alcançaremos o justo meio. Aristóteles compara a regra moral com o ofício dos jardineiros, quando encontram troncos distorcidos. Eles devem curvar a planta, envergando-a com vigor para que ela se restaure com o passar do tempo, fazendo com que seu tronco fique reto. Pelo exposto, o esforço radical e veemente do homem contra o vício para o qual naturalmente é inclinado, ou contra as regras dos costumes que o financiam, parece ser o principal e mais eficaz caminho para a aquisição das virtudes. No entanto, nem todos os estudiosos pensaram assim. Os estoicos, por exemplo, defendiam uma regra mais fácil e branda. Para eles, a virtude só poderia ser paulatinamente alcançada. Os homens deveriam lentamente se afastar das paixões inadequadas que os inclinam. Cícero sustenta esta posição em seu livro sobre as questões tusculanas. Digo o seguinte: nem os estoicos nem Aristóteles estavam errados. Na verdade, a regra de Aristóteles serve para os que desejam veementemente superar os vícios, buscando a virtude por sua vontade viril, enquanto que a regra dos estoicos é mais apropriada a quem possui uma vontade mais débil e frouxa. Além do dito até aqui, Aristóteles nos dá mais uma regra para encontrarmos a virtude. Desta vez, ele diz que não devemos analisar as nossas escolhas por meio das circunstâncias particulares, mas é possível acharmos modos universais de viver segundo a virtude, regras que são válidas igualmente a todos. Todas as pessoas são naturalmente inclinadas para os prazeres. Logo, não é difícil percebermos que uma regra universal da busca pela virtude é a de que devemos nos afastar dos prazeres concupiscíveis que nos inclinam maximamente, movendo e dominando-nos pelo apetite. Contudo, Aristóteles nos lembra que não somos bons julgadores de nossos prazeres, já que nos dedicamos ao estudo deles, muitas vezes influenciados pelo apetite e impedidos pela concupiscência. O Estagirita comprova o que disse, dando-nos o exemplo histórico da queda de Troia. Quando analisaram o caso de Helena, os velhos sábios troianos foram categóricos. Ela devia ser abandonada para evitar a guerra. Mas, infelizmente, o rei preferiu preservá-la em Troia pelo amor concupiscente do príncipe. Todos nós sabemos o fim desta cidade. Eis ser preciso negar os deleites concupiscentes pelos mesmos motivos alegados pelos patriarcas troianos. Temos de evitar escolhas fundadas nos prazeres corporais, pois quanto mais os rejeitarmos, menos pecaremos. Os prazeres da concupiscência conduzem os homens para vários pecados. Por fim, ele conclui que os seguidores destas regras, ainda que sumariamente, poderão alcançar o justo meio da virtude. A última questão desta lição é respondida pelo Estagirita.
Como necessariamente determinamos o justo meio? A resposta depende de 3 considerações. A primeira é sobre a dificuldade continuamente revelada de entendimento da virtude. A segunda revela os pontos suficientes para entendermos a virtude. E a terceira responde tacitamente à questão, pondo fim a este livro. Passemos à primeira consideração, a exposição da dificuldade sobre o entendimento da virtude. A dificuldade em agirmos conforme a virtude ocorre porque temos de considerar todas as circunstâncias particulares de nossas escolhas, sendo necessário sempre definirmos nossos atos, preocupando-nos com o modo que ocorreram, seus executores, seus objetos, seus efeitos e sua duração. Todos esses fatores são o símbolo da dificuldade em julgarmos os nossos próprios atos. Sendo assim, não é incomum que às vezes louvemos as pessoas que não se irritam, ficando aquém da ira, chamando-as de mansas. Mas outras vezes louvamos os que agem de forma inversa, os que punem e combatem com amplo vigor, qualificando-os de viris. Passemos aos pontos suficientes para a obtenção da virtude. Aristóteles nos diz para não rejeitarmos aquele que pouco transgrida a boa execução, indo minimamente além ou aquém do justo meio da virtude. Um pequeno deslize em relação à conduta virtuosa é insignificante diante do esforço em se seguir o bem, isto é, o itinerário de uma vida virtuosa. Um grande bem se oculta por trás do esforço por uma vida justa. Por outro lado, quem muito se desvia da virtude deve ser reprovado, porque não há qualquer bem oculto em suas ações. Finalizando este livro, Aristóteles tacitamente responde à indagação principal proposta no texto. O que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer para obtermos a vida virtuosa? Qual a quantidade de ações que devemos executar durante a vida para sermos virtuosos? Aristóteles responde a estas questões dizendo que não podemos facilmente determinar em um único discurso qual é o ponto certo, qual o limite, quantos são e qual o meio que devemos evitar para sermos virtuosos. Devemos nos atentar ao fato de que todos os objetos sensíveis são melhor discernidos pela razão do que pelos sentidos. No entanto, eles são julgados pelo sentido exterior do qual provém. Já os objetos discernidos pela razão, mas pertencentes às obras virtuosas, são singulares. Para eles, também há um julgamento sensível, mas não por meio de juízos externos, mas por internos. Pelo juízo interno da prudência, por exemplo, estimamos muitas ações, como estudado no 6º livro da Ética. Apenas nos preocupamos até agora em mostrar que o hábito de seguir o justo meio é louvável em todas as pessoas, ainda que algumas vezes sejamos propensos a nos desviar para o excesso ou para a falta, conforme a específica natureza da virtude ou por causa de nossa inclinação natural, como foi acima mostrado. Entendendo com presteza todas estas lições, facilmente podemos conhecer o meio pelo qual as coisas são bem feitas, isto é, executadas em conformidade com a virtude. Neste ponto, estabelecemos o fim do 2º livro. Abre aspas. A virtude de um ser seja ordenada para o bem.
Logo, a virtude humana, que é um hábito imperativo, é um hábito bom e operativo do bem. Fecha aspas. Suma Teológica, primeira seção, 11ª parte, questão 55, artigo 3º. Caros ouvintes, aos que chegaram até aqui, eu tomo a liberdade de deixar um pensamento, uma meditação a respeito de tudo isso. Como é belo observarmos que Diabolos é aquele que se bifurca em dois, é aquele que cria duas polaridades, se tornando como os vícios de excesso e de falta, desse excesso e da restrição. Assim como o justo meio é o caminho do meio, sendo que o caminho é Jesus Cristo. Como é belo observar, inclusive na imagem da cruz, a horizontalidade, que é a parte do madeiro que carregamos nas costas até o Calvário, como ela é referente a este mal, a esse diabolos bifurcado, que tem essa manifestação na horizontalidade nossa, e como que Jesus Cristo é a verticalidade que, uma vez alcançada, atrai todos a Ele, expulsa o príncipe deste mundo e nos salva e nos dá a ressurreição, nos doa todos os dons e toda a graça ao fazer o trabalho que o Pai assim coloca enquanto plano salvífico para nós. É muito belo observar estes grandes homens falando de tudo isso em filosóficas palavras. Pela presença, muito obrigada. Até o próximo livro.